Existem vários argumentos que ateus fazem. Um argumento bem inteligente é o argumento do problema do mal, que é sim um bom argumento. Mas existe um argumento contra o cristianismo que é bem fraco mesmo. Que argumento é esse, você me pergunta? É um argumento que é bem usado, principalmente na internet. Alguém que bebe muito dessa ideia é o Antônio Miranda, um youtuber que faz vídeos rebatendo as ideias da religião cristã. Mas enfim, esse argumento que diversos ateus usam é que o cristianismo não é verdadeiro porque Jesus não existiu. Talvez você já tenha estudado esse assunto, tem vários vídeos aqui na internet falando das evidências sobre a existência de Jesus. Porém, existem poucas pessoas falando dos argumentos contra a existência de Jesus, argumentos esses que o Antônio Miranda faz. Diversas pessoas parecem concordar com ele. Então e aí, será que eles estão certos? Será que esses argumentos fazem sentido? Bom, vamos lá dar uma olhada no vídeo para ver se é um bom argumento. O vídeo que a gente vai analisar do Antônio é esse aqui. Houve um Jesus histórico? Entenda o processo por trás do Cristo. Esse vídeo tem 22 mil visualizações e os comentários parecem concordar bastante com o vídeo. Então vamos dar uma olhada para ver sobre o que se trata. No começo ele começa com essa frase aí. No vídeo de hoje nós vamos entender quem inventou o mito de Jesus e por qual motivo isso foi feito. Se você não quer mais ser enganado e saber de toda a verdade, acompanhe esse vídeo até o final. Nós vamos entender quem inventou o mito de Jesus e por qual motivo isso foi feito. Certo, vamos tentar entender. Um pouco mais para frente o Antônio fala que o que ele vai trazer nesse vídeo é o que todas as pessoas aprendem na academia, mas ninguém traz para a pessoa comum. O que eu te mostro aqui é o que todos aprendem na academia, mas fica apenas lá na academia. E aí, será que os estudiosos duvidam da existência de Jesus? Será que isso é algo debatido na academia? Não. A ideia de Jesus não ter existido não é algo levado a sério pelos estudiosos sérios. O historiador ateu Tim O'Neill diz: a ideia de que não existiu tal pessoa histórica e de que Jesus Cristo era uma figura puramente mítica tem sido postulada de uma forma ou de outra desde o século XVIII, mas não é levada a sério por ninguém, exceto por um pequeno punhado de estudiosos marginais e amadores. E segundo Craig Blomberg, que possui um PhD em Novo Testamento, Jesus existiu? A resposta para qualquer pessoa séria e ponderada deve ser um esmagador sim. Então não, o que o Antônio vai discutir no vídeo não é algo estudado ou debatido na academia. O que também não significa que é verdade, só porque o consenso diz que é, mas contradiz totalmente a fala dele. Dito isso, ele cita duas coisas que a gente deveria ter em mente, que são os livros do Novo Testamento não estão em ordem cronológica e o ano que Jesus nasceu atualmente é calculado para ser entre 4 e 7 anos antes do que era anteriormente. Sinceramente, eu não sei o que isso acrescenta ou não no argumento dele. Jesus pode ter existido e essas afirmações estarem certas, então vou simplesmente pular essa parte. Vamos para o minuto 5 do vídeo, onde aparece o primeiro argumento que realmente faz sentido de se fazer, e vamos dar uma analisada. Você sabia que dos 27 livros que contém na Bíblia, 19 deles são considerados pela academia como sendo fraude? Exatamente. São livros que foram forjados, fabricados. Aqui no livro On the History of Jesus, nós podemos ver que somente as 7 epístolas paulinas são consideradas academicamente verdadeiras. Fora essas, somente Apocalipse também é atribuído à pessoa que escreveu ela. Talvez você não goste muito do Richard Carey, né, porque ele é mais enfático no ponto de que Jesus não existiu. Então, que tal aqui o Bart Ehrman, né, que muitos historiadores gostam, por ele falar, olha, talvez tenha existido sim um Jesus histórico. Então a gente pode ler aqui, ó. Há falsificações no Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 8 certamente remontam ao autor cujo nome carregam as 7 epístolas consensuais de Paulo, né? E também o Apocalipse de João, embora não tenhamos certeza de quem é esse João. Ou seja, meus amigos, os outros 19 livros não são muito diferentes dos livros contidos aqui nos livros apócrifos. O que tanto Bart Ehrman quanto Richard Carey vão afirmar em suas obras é o seguinte, ó. Eles, os evangelhos, não foram escritos por companheiros de Jesus ou por companheiros de seus companheiros. Foram escritos décadas depois por pessoas que não conheceram Jesus, viviam em um país diferente ou em países diferentes do de Jesus e falavam uma língua diferente da dele. Eles também são diferentes uns dos outros, em parte porque seus autores também não conheciam uns aos outros. Em certa medida, tinham fontes de informação distintas. Aí o Bartinho vai usar o termo aqui de pseudepigrafia, e ele vai descrever esse termo como o seguinte, ó. Os estudiosos não são inteiramente precisos no uso desse termo, e tendem a empregá-lo por não ter a conotação pejorativa associada à palavra fraude. Então, para começo de conversa, não sou eu quem estou falando, são os profissionais da área, pessoas que estudam os textos bíblicos, tá? O Richard Carey, o Bart Ehrman, esses caras que falam que os livros da Bíblia, em sua maioria, são sim fraude. O Antônio começa dizendo que a maioria dos livros do Novo Testamento são fraudes. Então não foram Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram seus evangelhos? Bom, primeiro que o Antônio tá certo. A maioria dos estudiosos acreditam que os evangelhos foram publicados anonimamente. Segundo o já falecido teólogo
teólogo Edwin Fried, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento concorda que os evangelhos são anônimos e que os títulos atuais provavelmente só foram acrescentados em algum momento do século II. Será que só por conta do que a maioria dos estudiosos acredita algo é porque isso está certo? Acho que não, e nem o Antônio acredita nisso. Porque se acreditasse nisso, também acreditaria na existência de Jesus, porque como eu demonstrei, o consenso acadêmico é que Jesus existiu. Mas enfim, vamos analisar as evidências e ver se esse grupo de estudiosos estão certos. O Antônio no vídeo dele não dá nenhum argumento para sustentar essa ideia dele, mas existem dois principais motivos para estudiosos acreditarem que os evangelhos eram originalmente anônimos. O primeiro é que nenhum dos autores se identifica no texto. Por exemplo, em nenhum momento do evangelho de Mateus tem algo como: e Mateus, que os escreve esse evangelho, dá testemunho desses acontecimentos, nem algo parecido com isso. O segundo motivo é que os evangelhos só começaram a ter títulos com os nomes desses autores no segundo século, diversas décadas depois que os evangelhos foram escritos. Parece que de uma hora para outra, dezenas de anos depois da escrita dos evangelhos, alguém atribuiu falsamente um nome a esses documentos. Bom, vamos lá. Analisando o primeiro argumento, nenhum dos autores se identifica no texto. Bom, isso é verdade, mas não significa nada. Por exemplo, Xenofonte, um historiador que viveu 400 anos antes de Cristo, não coloca seu nome na sua obra Anabase. Joséfo, outro historiador do mundo antigo, também o seu nome é ausente na sua obra Antiguidades Judaicas. Entre os historiadores romanos temos Salustio, Tito Livio, Tácito e Floro, que não incluem seu nome em suas obras. Já entre as biografias, o que a maioria dos estudiosos acredita que os evangelhos são, essa falta de nome do autor na obra é mais notável ainda. Philon não cita seu nome nas suas biografias de Abraão, Moisés e José. Plutarco não cita seu nome na sua obra Vidas Paralelas. Enfim, ainda existem muitos outros exemplos, o que mostra que historiadores do mundo antigo não se importavam muito em incluir seus nomes em suas obras, isso porque tinham outras maneiras de um autor se identificar como dono daquela obra. Por exemplo, uma página com o título da obra, onde tem o nome do autor, ou uma etiqueta anexada com o nome do autor. Tudo isso mostra que não é nenhum absurdo a obra não possuir uma identificação de quem a fez. O estudioso do Novo Testamento Simon Gathercole escreve em seu artigo: se eles pertencem ao gênero historiográfico, os evangelhos podem ser considerados bastante tímidos, mas estão certamente dentro do espectro aceitável de possibilidades. Finalmente, se como muitos afirmam, eles estão mais próximos de serem biografias antigas, a ausência dos nomes dos evangelistas não deveria suscitar qualquer comentário. Tal ausência não é nem remotamente uma característica curiosa. Então não é por conta que o autor não se identifica no texto que ninguém sabia quem tinha escrito ele. Agora vamos para outro argumento, que o nome dos autores só foram atribuídos a esse depois de muito tempo dos evangelhos terem sido escritos, por isso eles são fraudes. Bom, vamos analisar as evidências. No segundo século, todos os escritores cristãos concordam que os 4 evangelhos foram escritos pelos mesmos autores. O que acontece é uma atestação unânime da autoria dos evangelhos. Várias pessoas de várias regiões atestando a mesma coisa. Por exemplo, Irineu e Clemente de Alexandria, já no segundo século, atestam a autoria dos 4 evangelistas. Além deles, temos Papias, bem no começo do segundo século, que afirma que Mateus e Marcos teriam escrito evangelhos. Mas o mais interessante é que Papias afirma ter recebido essa informação de João, o ancião, que viveu no primeiro século, o que leva à atestação de autoria para o primeiro século, poucos anos depois de que eles foram escritos. Isso é muito interessante. Para vocês terem uma ideia, segundo o Dr. Michael Licona, a melhor fonte que atesta a autoria de Plutarco é o Catálogo de Lamprias, escrito mais de um século e talvez mais de 2 séculos depois da morte de Plutarco. Além disso, é falsamente atribuído ao filho de Plutarco. Ainda assim, ninguém questiona a autoria de Plutarco. Se os evangelhos eram anônimos, por que não temos nenhum bispo contestando essa ideia? Se a ideia de que 4 evangelistas escreveram esses evangelhos é uma ideia posterior do segundo século, porque todos os cristãos do segundo século ao redor do Império Romano não discordam da autoria deles. O mais interessante é que nós sabemos o que deveria acontecer se ninguém soubesse quem tinha escrito os evangelhos, porque nós temos um livro no Novo Testamento que ninguém sabe quem escreveu: Hebreus. Desde o princípio existe uma grande dúvida sobre quem escreveu essa carta, tanto que nos primeiros séculos há um grande debate na igreja primitiva para saber quem escreveu esse documento. No segundo século, Panteno propôs que Paulo escreveu a carta. Já Tertuliano disse que Barnabé escreveu Hebreus. Alguns outros a atribuíam a Clemente de Roma e até Lucas, o evangelista. É esse o resultado que se obtém quando temos uma obra anônima, o que é exatamente o contrário que vemos com os evangelhos.
E pensa comigo, qual o sentido de você atribuir um evangelho a Lucas, um discípulo pouco conhecido de Paulo que nunca nem viu Jesus? Se fosse para inventar um nome para o seu evangelho, aconteceria algo como que acontecia com os evangelhos gnósticos do segundo século, como por exemplo o evangelho de Tomé e os Atos de Pedro. O mesmo vale também para Marcos. Então podemos afirmar com tranquilidade que não, os evangelhos não são fraudes. Certo, mais pra frente no vídeo, o Antônio vai afirmar que nenhum dos autores do Novo Testamento afirmam ter vivido com Jesus. Então, o que todos os estudiosos notam ao estudar as epístolas paulinas, ao estudar os primórdios do cristianismo, é que ninguém assume ter vivido pessoalmente com Jesus, ter convivido com ele. Nem os autores atribuídos do próprio evangelho assumem ser as pessoas que estiveram com Jesus. Não há esse tipo de coisa em nenhum evangelho. Isso simplesmente não é verdade. Em João, capítulo 21, no versículo 24, ele afirma que este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que a escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Craig Keener, estudioso do Novo Testamento, quando comentando sobre essa passagem diz: os documentos legais greco-romanos e judaicos costumam encerrar com a confirmação da testemunha, que é o que acontece nesse versículo. Então não é verdade que nenhum dos autores do Novo Testamento afirmam testemunhar a vida de Jesus. O próximo argumento do Antônio é que os apóstolos não poderiam ter escrito os evangelhos, pois eram analfabetos. E muitos dos apóstolos de Jesus eram pessoas iletradas, o que bem observa aqui o Richard Carey em seu livro. E o Bart Ehrman também vai concordar com o Richard Carey nesse ponto, falando sobre o grande analfabetismo e que, na melhor das hipóteses, 10% da população saberia ler, e muito menos escrever, e muito menos que isso, saber construir uma narrativa. É o que ele mostra aqui. Na melhor das hipóteses, 10%. Tem autores que falam em 3%, gente. É um absurdo. Então aqui ele vai falar o seguinte, ó. Em síntese, quem eram os discípulos de Jesus? Camponeses analfabetos de classe baixa e falantes de aramaico da Galileia. Isso é o que se esperava dos seguidores dos apóstolos de Jesus. Mas quando a gente vai comparar os evangelhos, a gente nota que os autores do evangelho eram cristãos altamente educados, falantes de língua grega, que provavelmente viviam fora da Palestina. É bastante óbvio que eram pessoas muito educadas de língua grega. É possível argumentar que Mateus, Marcos e Lucas eram alfabetizados, mas mesmo assim vamos garantir pelo argumento que na verdade eles eram todos analfabetos. Mesmo assim, isso não é problema algum. Como o próprio Antônio mais à frente vai citar, existia a prática do uso de escribas. Escriba, como o nome já diz, escreviam coisas. Muitas vezes essas coisas poderiam ser ditadas a eles e eles transformavam aquelas palavras em algo escrito. No próprio Novo Testamento, Paulo, que era sem dúvida alguém que poderia escrever, faz o uso de um escriba para escrever sua carta aos romanos. Pedro também em sua carta pode ter feito uso de um escriba. Craig Keener, em seu comentário sobre o contexto histórico e cultural do Novo Testamento, diz que a maior parte do mundo antigo era analfabeta para escrever cartas. As pessoas dependiam dos escribas. As pessoas altamente instruídas também eram abastadas o suficiente para ditar as cartas a escribas, em geral escravos alfabetizados. E também diz que a maioria das cartas era escrita com auxílio de escribas. O que isso mostra que sim, talvez todos os discípulos de Jesus eram analfabetos, mas isso não significa nada, pois eles podem simplesmente ter usado escribas, o que era uma prática comum para a composição de seus evangelhos. O próximo ponto do Antônio é que tudo que Paulo ensina sobre Jesus é algo que ele aprendeu por revelação, que tudo que se sabe de Jesus não é porque se lembram que ele fez, mas sim por meio de revelação divina. Isso revela que os evangelhos nos mostram não é o que as pessoas viram um homem histórico chamado Jesus fazer, mas sim revelações sobre um homem celestial que nunca pisou na terra. Gálatas, versículo 11, vai dizer o seguinte, ó. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Não é uma invenção humana, presta atenção nisso, meus queridos. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Gálatas, Paulo falando que os evangelhos foram revelados para ele. Tanto que se você pega as cartas paulinas, você não tem nada histórico de Jesus. A única coisa sobre as histórias comumente conhecidas que nós temos são o quê? Crucificação e ressurreição. É o que vai apontar aqui no seu livro o Richard Carey. Ele vai demonstrar isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Paulo nunca menciona Galileia ou Nazaré. Tá? Nunca menciona Galileia ou Nazaré. Por quê? Aqui, nenhuma vez é mencionado o seu batismo ou o seu ministério. Muito estranho. Por quê? Paulo não menciona isso em suas cartas. Paulo não traz, de forma alguma, um Jesus histórico, e sim um Jesus celestial, um Jesus espiritual que o revela tudo. Certo, vamos por pontos. Paulo disse que os evangelhos foram revelados a ele? Paulo falando que os evangelhos foram revelados para ele. Não, Paulo não disse que os evangelhos foram revelados a ele. Paulo diz que o evangelho foi revelado a ele. E que evangelho é esse que Paulo disse que foi revelado a ele? Seria a vida de Jesus, como Antônio parece dizer? Não, não é.
O erro do Antônio aqui é aplicar o sentido da palavra evangelho como entendemos hoje a como Paulo a usa. Nós temos que entender que essa carta de Paulo é escrita antes de existir qualquer evangelho como nós temos hoje. O historiador Timonil responde ao miticista, que é alguém que acredita que Jesus era apenas um mito, que faz essa mesma argumentação, mas eu vou substituir o nome aqui porque o argumento é o mesmo. Ele diz: Antônio entendeu mal a palavra evangelho pelo seu uso moderno comum, uma referência aos relatos das atividades de Jesus. Mas Paulo está usando o termo original evangelium, literalmente boas novas. O evangelho ou boas novas que Paulo declara aqui e em todos os outros lugares em seus escritos é a notícia que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Essa é a notícia que Paulo passou a sua carreira trazendo aos gentios, incluindo os romanos, aos quais ele se dirige neste resumo de toda a sua mensagem. Então, quando Paulo diz que o evangelho foi revelado a ele não está querendo dizer que tudo que ele sabe sobre Jesus são simplesmente revelações divinas e que ninguém nunca realmente viu Jesus fazer essas coisas. Não é isso. O que Paulo diz que foi revelado a ele é simplesmente o core do evangelho, a boa nova, que o Filho de Deus foi morto, mas Deus, por meio da ressurreição dentre os mortos, o glorificou. Certo, respondido esse primeiro ponto, vamos pro próximo. Tanto que se você pega as cartas paulinas, você não tem nada histórico de Jesus. A única coisa sobre as histórias comumente conhecidas que nós temos são o quê? Crucificação e ressurreição. E aí, Paulo não diz nada histórico sobre Jesus? Sim, Paulo diz e o Antônio tá bem errado nessa. Paulo diz que Jesus nasceu como humano, de mãe humana e nasceu judeu. Ele se refere aos ensinamentos que Jesus deu durante seu ministério terreno sobre o divórcio, sobre os pregadores e sobre o apocalipse vindouro. Ele menciona como foi executado por governantes terrenos e diz que tinha um irmão terreno e físico chamado Tiago, que o próprio Paulo conheceu. Então sim, Paulo cita vários acontecimentos históricos da vida de Jesus, além da crucificação e ressurreição. Certo, próximo ponto. É o que vai apontar aqui no seu livro o Richard Carey. Ele vai demonstrar isso aqui, ó. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Paulo nunca menciona Galileia ou Nazaré. Tá? Nunca menciona Galileia ou Nazaré. Por quê? Aqui, nenhuma vez é mencionado o seu batismo ou o seu ministério. Muito estranho. Por quê? Paulo não menciona isso em suas cartas. Paulo não traz de forma alguma um Jesus histórico, e sim um Jesus celestial, um Jesus espiritual que o revela tudo. Por que Paulo não cita Galileia ou Nazaré? A resposta é simples. Paulo não estava tentando escrever uma descrição dos acontecimentos da vida de Jesus como os evangelhos descrevem, mas sim sobre questões de doutrina e disputas ideológicas dentro da igreja. Por isso não é de se surpreender que alguns detalhes da vida de Jesus não são citados por Paulo. E sobre o outro ponto dele, é bem difícil entender como Paulo não entende que Jesus foi uma pessoa histórica. Um humano que viveu na Terra, mas sim um ser celestial. Como pode alguém que nasceu como humano, de mãe humana, de irmãos humanos, ser morto por governantes humanos e não ser uma pessoa humana? É necessário forçar muito a barra para chegar a essas conclusões. Bom, agora, já que ele acha que o cristianismo não surgiu por conta da vida de Jesus, ele vai dar a hipótese de onde ele acha que surge essa nova religião. Galera, isso que eu falei pra vocês tanto é verdade que tem muitos autores que vai correlacionar as origens egípcias, né, do Novo Testamento, do cristianismo em si. E como vocês podem ver, tem muita correlação. Quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe dos Príncipes? Geralmente você vê esse tipo de coisa atribuída a Jesus, não é? E se eu disser que isso é atribuído geralmente a Osíris, Horus, né? Quer conferir comigo aqui no livro dos mortos dos egípcios? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Louvor a ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe dos Príncipes. Isso em um hino a Osíris. Olha aqui, ó. 12 deuses, tá? A gente pode fazer uma referência aí aos 12 apóstolos. Aqui vocês vão contar 12, tá? Mas lembre-se, quando você vê essa imagem, tem duas pessoas sentadas no mesmo banco, tanto aqui quanto aqui, tá? Por isso que você, contando aqui, você vê 12 na imagem. É dito aqui, ó, os 12 deuses, em frente a uma mesa cheia de oferendas, de frutas, cheia de tudo. O que é isso aqui, gente? É a Santa Ceia. Já tinha aqui, ó, no ritual de morte, de passagem, onde é feito ali o julgamento do perdão, do pecado, de tudo isso, tá? Aqui, ó, já existia esse tipo de conceito no Egito Antigo. Aqui realmente é um argumento bem fraco da parte do Antônio. Primeiro, é bom notar que seria totalmente improvável que judeus do primeiro século criariam um culto com elementos pagãos dentro desse culto / seita. Mais uma vez, eu cito Tim O'Neill, quando ele estava comentando sobre a possibilidade de o cristianismo ter sido baseado em mitos pagãos, ele diz: isto é particularmente difícil devido à grande quantidade de evidências de que os primeiros seguidores da seita de Jesus eram judeus devotos, um grupo para quem a ideia de adotar qualquer coisa pagã teria sido
totalmente horrível. Dito isso, nós deveríamos ter um pé atrás quanto a essa ideia do cristianismo ser um, entre aspas, plágio de mitos pagãos. Além disso, as provas dessa origem pagã, pelo menos as que o Antônio apresenta no vídeo, são muito fracas. A primeira evidência que ele dá é que Osíris também é chamado de Deus dos deuses e Príncipe dos príncipes. Eu não achei a origem desse texto, mas mesmo se ele existir, dá no mesmo. É meio estranho pensar que só porque alguém se refere ao seu Deus como o Deus dos deuses, isso ser considerado plágio. É uma adoração abrangente demais que pode ser usada em várias religiões. Pular disso para dizer que por conta disso o cristianismo tem relação com o paganismo é exagerar muito. A mesma coisa acontece com os 12 deuses. Mais uma vez eu não achei a origem dessa informação, mas mesmo assim, se for verdade, que relação isso tem com o cristianismo? Me parece muito forçado querer dizer que por conta disso o cristianismo tem origem egípcia. Vale lembrar que essa ideia de origem pagã da religião cristã ignora totalmente as explícitas origens judaicas do cristianismo. É possível encontrar correlações em todas as figuras históricas de todos os tempos. O miticismo precisa argumentar mais do que isso para provar que o cristianismo vem do Egito. O Antônio se mostrou errado diversas vezes no vídeo dele, e nós podemos dizer tranquilamente que as objeções que ele faz não afetam nem um pouco a existência de Jesus. É bom ressaltar que esse vídeo meu não é nenhum ataque à pessoa do Antônio, mas sim aos argumentos dele que não me convenceram. Pra quem quiser dar uma conferida no canal dele, ele vai estar aqui na descrição. Enfim, obrigado por você ter assistido até aqui, espero que você tenha gostado. Se você puder curtir o vídeo e se inscrever para dar uma engajada no conteúdo, eu fico muito grato, porque isso ajuda muito o canal. E quem sabe esse vídeo chega no Antônio. Muito obrigado e até mais.